Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Dia 5 de agosto, quinta-feira da 18ª semana do tempo comum. Quinta-feira da 18ª semana do tempo comum. Quinta-feira é dia de adoração. É o dia que nos prepara para o final de semana. O dia que nos prepara para a sexta-feira, lembrança da morte de Cristo, que nos prepara para o Shabat, que nos prepara para o domingo da ressurreição. Adoramos o Senhor que instituiu a Santa Ceia nesse dia, né? Que alegria! Toda quinta-feira é essa festa também de adoração. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia tão especial e abençoado. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a noite amparada e agora, Pai, está nos abençoando com um novo dia. Continue conosco, nos guarde, nos proteja, que esse dia seja totalmente vivido e dedicado para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, Deus te abençoe. Você que está assistindo ao vivo no Facebook, vai ao ar esse programa no Facebook, Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, a Escola do Senhor Jesus, de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Sempre, se Deus quiser e permitir, né? E a gente compartilha no YouTube e no Facebook. Você que ainda não se inscreveu no nosso YouTube, se inscreva lá, Edson Cortaço Sardinha, tá bom? E ative o sininho. Deus te abençoe. Gessé, bom dia. Tereza Pereira, Carmen, Maria Luísa Magalhães, a querida Enir e tanta gente que eu estou vendo ali, como a Dalila Sardinha, a Renata Roque, Márcia Valéria. Bom dia para vocês, irmãos e irmãs, pessoas preciosas, em nome de Jesus Cristo. Tiago Rios, olha aí que beleza, hein? Deus abençoe cada irmão, cada irmã, Nancy, em nome de Jesus Cristo. Renata e Dona Nini. Ei, Dona Nini, comeu muito bolo ontem. Rosana Rubim, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que alegria estarmos juntos nessa manhã abençoada, em nome de Jesus. Amém? Muito bom. Vamos ler a palavra do Senhor. E hoje é o Evangelho de Mateus 16, 13 a 23, querida Bárbara. Bom dia para a Bárbara, para o Anderson, em nome de Jesus. Glória a Deus. Josiane, muito obrigado. Já ia reclamar, cadê a Josiane? Não é Josiane? Maria Isa Fernandes, muito obrigado. Vamos ler então, Mateus 16, 13 a 23. Meu amigo Fábio Lúcio Brandi diz assim: Indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra
terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém o que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muita coisa nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas e fosse morto, e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos e irmãs, vamos orar. Senhor, aqui está essa palavra santa, esse evangelho tremendo que o Senhor trouxe e traz ao nosso coração. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor continua falando e revelando a tua vontade na nossa vida. Obrigado a Deus por esse evangelho e por essa manhã tão especial, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós vivemos no século 21, século da informação, século da desinformação, século da confusão de informações. Essa é a verdade. São tantas informações que as informações ficam emboladas, né? Você não sabe o que é verdade, o que é fake news, e com relação à própria vida. E a pergunta que a gente faz hoje é justamente essa: o que o mundo hoje diz sobre quem é Jesus? O que o mundo afirma sobre Jesus Cristo? Quem é Jesus para os outros? Não é? Será que essa informação que os outros têm de Jesus tem influenciado nossa vida? Hoje, o Evangelho, Jesus vai perguntar aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E depois ele vai perguntar: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Preste atenção no Evangelho de hoje. Pedro só vai conseguir dar a resposta certa porque ele recebe revelação do Espírito Santo. Isso é muito interessante. Na caminhada que eles têm com os discípulos, eles não conseguem discernir ainda quem é Jesus. Quem sabe ainda tem dúvida se ele é o Messias de Israel, o Messias prometido ou não. Messias, aquele que foi prometido no Antigo Testamento que viria. A realidade é que não foi baseada na mente deles, nem baseada na opinião dos outros, que Pedro conseguiu falar verdadeiramente quem era Jesus. Ele teve que ter a revelação do Espírito Santo. Diante de tantas informações sobre fé, sobre Bíblia, desconstruindo Deus e tantas outras coisas, diante de tantos escândalos que a gente escuta todos os dias, só o Espírito Santo para trazer a revelação certa sobre Jesus, sobre a palavra, sobre a aplicação do Evangelho para a nossa vida. Então, nesta manhã, em todas essas manhãs, eu quero pedir: Espírito Santo, revela a tua vontade na minha vida. Revela o teu Evangelho na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. É tremendo, queridos irmãos e irmãs, essa palavra. Porque o Evangelho diz assim, nesse dia
5 de agosto, quinta-feira que antecede a transfiguração do Senhor. E o texto é exato, é o texto que antecede a transfiguração, é esse mesmo. E aí, Rafaela, diz assim, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Essa região de Cesareia de Filipe é uma região que fica entre o Líbano e a Síria. É uma das nascentes do Rio Jordão, onde até hoje tem restos do templo de Pan. Não é? Jesus leva os discípulos para um retiro. Eles devem ter andado bastante tempo. A gente anda quase 2 horas de carro, talvez 1h40. Eles devem ter andado quase um dia inteiro para chegar lá. Jesus leva-os para um retiro espiritual, para que pudesse levar também aos seus corações uma revelação de quem Ele era. A gente precisa ter esses retiros espirituais com Cristo. Precisamos ter esses desertos de oração, onde nós e Jesus saímos do cotidiano e ficamos um tempo em oração. Antes da pandemia, pelo menos 2 vezes ao ano, nós estávamos fazendo retiro de contemplação, de espiritualidade cristã. E é muito bom esse tempo de sair para estar com Cristo. Não é? Parar um pouco o cotidiano, estacionar no cotidiano para ter um momento de deserto com Deus. E é isso que Jesus faz. Jesus leva-os para Cesareia de Filipe para que eles possam ter uma experiência de retiro espiritual. E é ali que Jesus pergunta, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, todas as respostas boas, né? Imagina alguém ser comparado, Marisa, a Elias, a Jeremias, naquela época lá, João Batista. Mas tudo resposta boa, mas não verdadeiras, não é? É interessante como as pessoas têm a capacidade imaginativa, né? Um pregador dizendo que Jesus estava ali em dúvida de quem ele era. Não é? Na realidade, nós estamos conversando com o maior pedagogo, que é Jesus Cristo. Dentro da pedagogia de Cristo, dessa dinâmica, ele quer confrontar o que as pessoas dizem que ele é e o que o Espírito Santo afirma que ele é, quem ele realmente é, não é? As pessoas podem ter qualquer, e elas têm direito disso, qualquer opinião sobre Jesus. Elas têm esse direito, não é? É isso, é aquilo outro. Ela pode ter qualquer opinião sobre Jesus, qualquer uma. É o direito. Mas nós preferimos ficar com a revelação do Espírito Santo. Tem crente que fica sofrendo, as pessoas falaram assim de Jesus. A pessoa pode falar o que quiser. O importante é a revelação do Espírito Santo na nossa vida. Nós andamos em revelação. Aí que está a nossa identidade. Se eu não tiver uma boa identidade, eu até estava conversando com a Maria sobre isso, nós iremos acabar vivendo como uma marionete na mão da sociedade. Eu farei o que a sociedade quer. Eu darei respostas que a sociedade espera ouvir. Nós vamos andar em revelação do Espírito Santo, pastor Orlando. Amém? Olha aí que benção. Aí eles responderam, né? É João Batista, Elias, alguns dos profetas, Jeremias. Ao que Jesus lhe perguntou,
E vocês, quem dizem que eu sou? Preste atenção nisso. Eles não tinham condição nenhuma de falar quem era Jesus. Tanto é que quando Pedro dá uma resposta positiva, Jesus fala que foi o Espírito Santo que deu. Pedro é um homem bem-aventurado porque recebeu essa resposta do Espírito Santo. Não é? Então a mesma coisa, amados irmãos e irmãs. Diante de todos os desafios da vida, Alice, a nossa resposta tem que vir por revelação do Espírito Santo. Vamos pedir assim: Espírito Santo, revela o que eu tenho que falar, qual a resposta que eu tenho que dar. Não é? E é interessante, irmãos e irmãs, que Pedro, Simão Pedro, né, no Evangelho de Mateus, Marisa até estava estudando o livro de exegese de Mateus, né, Marisa? Mateus apresenta Pedro como o primeiro dos apóstolos, né? Como principal dos apóstolos. E todos os pais da igreja, né, os cristãos, mostram que realmente o grupo apostólico foi liderado por Pedro por um período. Né? No início, já a igreja missionária que avança, liderada por Paulo, e a igreja apostólica, o grupo apostólico, né? Principalmente enquanto Jesus está ali até o Pentecoste, que Pedro é usado, Pedro é o principal apóstolo ali, né? Sempre num grupo Deus levanta um coordenador, e Pedro era o coordenador do grupo. E é interessante, irmãos e irmãs, que Pedro, né, responde: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Amado, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor é o Messias esperado por Israel, o Messias celebrado pela palavra do Antigo Testamento. As festas judaicas, as festas dos hebreus apontaram para o Messias. A vida dos profetas, as palavras dos profetas apontaram para o Messias. Abraão, indo sacrificar Isaac no Monte Moriá, apontou para o Messias. Todo o Antigo Testamento tem uma plaquinha que diz: o Messias virá, e ele será assim. Hoje, eu quero que você, se puder, esteja comigo 7h30 da noite, para a gente ver Jesus no livro de Naum. Como Naum aponta para Jesus, como Naum fala de Jesus. Jesus é o sonho de todos os profetas. Jesus é o sonho de Abraão, de Jacó, de Isaac. Jesus é o sonho de Moisés. Ele é o prometido, o esperado, o Messias, o ungido, Cristo. A palavra grega Cristo, hebraica Messias. Jesus, tu és o Cristo, tu és o Messias. E não é um simples Messias, não. É o Filho do Deus vivo. Duas informações tremendas. Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Aquele que tem a mesma natureza do Pai. Aquele que é um com o Pai. Aquele que é eternamente gerado pelo Pai. Você é filho de Deus. Gente, só Atanásio, no século IV, vai explicar, Marisa, o que Pedro disse. De tão profundo que é, ninguém conseguiu explicar como Atanásio que Jesus é o Filho de Deus. No seu livro A Encarnação do Filho. Então, amados irmãos e irmãs, olha que coisa espetacular. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
não saiu da cabeça, não saiu da cabeça de Pedro. Saiu de uma revelação maravilhosa do Espírito Santo. Amados, olha que palavra santa e tremenda. Por isso que a gente precisa de revelação do Espírito Santo, né? Senão a gente só vai caminhar no achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo, né? E olha o que Pedro diz, olha o que Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Ele é bem-aventurado. Pedro passou a ser um homem bem-aventurado. Sabe por quê? Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você. Não foi o seu discernimento, não foi a sua abstração. Não foi. Foi o Espírito Santo que deu a Pedro essa revelação, né? Então não adianta falar assim: olha, quem é Jesus para você? Qual a sua opinião? Jesus não queria saber a opinião dos apóstolos, porque os apóstolos não teriam condição de dar opinião nenhuma. Você percebe isso agora? Não adianta. Qual a sua opinião? Não, não era isso. Jesus queria que acontecesse ali esse canal de bênção, onde Deus usaria Pedro para que Pedro recebesse do Espírito Santo essa revelação de que Jesus é o Messias, é o Cristo, Filho do Deus vivo. Amado, para os apóstolos, provavelmente Jesus era o Elias, era um dos profetas, era mais um profeta, não Cristo. Eles não tinham esse discernimento, eles não tinham condição de fazer essa afirmação. Pedro faz essa afirmação por revelação do Espírito Santo de Deus. Isso é tremendo, amado. A fé, ela é revelação do Espírito Santo de Deus. A fé não nasce de uma abstração. Por mais que Deus possa usar as abstrações, quando a gente está lendo a palavra, a fé não nasce de abstrações humanas. A fé nasce de revelação de Deus. Por isso que Paulo diz em Efésios 2 que a fé é dom de Deus, não vem de nós mesmos. Ah, eu tenho muita fé. Tem nada. A fé não vem de nós, a fé é dom de Deus. Você pode dizer assim: Deus me deu muita fé. Aí está certo. Agora, a fé vir de nós mesmos, ela não vem. Ela é dom de Deus. Ela não vem de nós mesmos, Paulo diz, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Você crê porque Deus fez você crer. Você foi a Jesus porque Deus te levou a Jesus. O Evangelho do próximo domingo agora fala sobre isso. Jesus falou assim: olha, aquele que o Pai não traz a mim, esse não vai crer em mim. Só crê em mim aquele que o Pai traz para crer. Né? São dois caminhos, olha. Ninguém vai ao Pai senão por mim, nós sabemos de cor. Mas Jesus também diz: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Olha aí, ninguém vai a Jesus se o Pai não enviar. Então é o Pai que coloca essa fé. É o Espírito Santo que dá esse discernimento para que a gente saiba quem é Jesus. E aí Jesus fala assim para Pedro: olha que coisa linda. Também eu lhes digo que você é Pedro. A palavra Pedro significa cascalho, pedrinha. E sobre essa pedra, essa palavra pedra aqui no original grego significa rocha. Você é cascalho, mas sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Literalmente no grego seria assim: você é um cascalhinho, mas sobre essa grande rocha vou edificar a minha igreja. Qual é a rocha? A declaração que Pedro faz. Pedro é tão usado por Deus, mas tão usado por Deus,
que ele faz uma declaração. E sobre essa declaração de Pedro, a igreja está firmada. A igreja ela é edificada nessa rocha que saiu da boca de Pedro pelo Espírito Santo de Deus. Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo. Que coisa linda é Pedro, né? A importância que Pedro tem, né? Em ser usado por Deus para afirmar isso. E Jesus dá uma bênção para Pedro. Olha o que Jesus diz, olha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre essa frase, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai avançar, o inferno vai fazer um monte de portas, barreiras, porteiras, portões, nada vai prevalecer. Essa rocha, Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo, vai destruindo todas as portas do inferno. Tudo que se levanta contra a palavra vai caindo por causa dessa frase. Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo. Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. É uma afirmação de fé que nós devemos fazer o dia inteiro. Está lá cozinhando, né? Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Tá a minha irmã administrando a empresa. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Olha que coisa linda, queridos. E aí Jesus vai dar uma bênção para Pedro. Olha o que Jesus diz para Pedro, mãe. Eu lhe darei, olha que coisa, e sobre as portas do inferno prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Depois Jesus vai estender isso aqui para toda a igreja. Mas Pedro é o primeiro que recebe essa bênção. Isso é a bênção da intercessão. Não é? O que você liga aqui na terra é ligado no céu. O que você desliga aqui na terra é desligado no céu. Essa é a bênção da intercessão que Pedro recebe e que depois toda a igreja recebe. Não é? Todas as vezes que nós oramos aqui, Rafael, nós estamos ligando aqui para que seja ligado no mundo espiritual. Essa chave é a chave da fé e da oração. E todas as vezes que nós desligamos aqui, desligamos esse mal, desligamos essa angústia, desligamos esse medo, desligamos essa insegurança. Toda vez que nós desligamos aqui, é desligado também no céu. Olha que coisa linda que Pedro recebeu, hein? Pedro, um homem muito privilegiado, teve a revelação do Espírito Santo. Mas olha a palavra seguinte. Olha bem. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Então foi a primeira vez que ele revela pelo Espírito que ele é o Cristo. E naquele momento eles não deveriam dizer. Eles vão dizer só lá na pregação de Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Né? Desde aquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então, desde aquele tempo, olha que coisa interessante, Jesus começa a falar isso, ele falou mais de 6 vezes, mas ele só vai começar a revelar que iria sofrer em Jerusalém, ser rejeitado pelos judeus de Jerusalém, pelos anciãos de Jerusalém, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Toda a paixão de Cristo, toda a Semana Santa, Jesus começa a falar depois dessa experiência de Cesareia, não é? Ele começou a falar sobre isso.
Olha que coisa interessante. Porque na concepção dos apóstolos, Jesus como Messias não iria sofrer, não iria fazer acontecer nada, ele ia derrotar o Império Romano, iria expulsar os religiosos ruins, né? Na esperança dos essênios, iria acabar com tudo, até com o culto lá no templo, que era profano para os essênios. Olha que coisa, gente. Mas Jesus começa a falar que ele iria passar pela Semana Santa, mas queria ressuscitar ao terceiro dia. Ele nem sabia o que era ressurreição direito, né? É nesse momento que diz assim, então Pedro, chamando à parte, falou, vem cá. Que rapaz doido, hein? Vem cá. Começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum irá lhe acontecer. Não é? Eu falei uma palavra com uma pessoa, a pessoa voltou depois atrás de mim, questão de 5 minutos, falou assim, tá amarrado em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Foi isso que aconteceu. Quase que Pedro falou, tá amarrado em nome de Jesus. Né? Pedro leva Jesus à parte e fala, não vai acontecer isso. Não vai. Pedro é o único que tem o poder de repreender Jesus. Ó. Mas também foi o único dos apóstolos chamado de Satanás. Porque Satanás significa adversário. É interessante, queridos. Como pode a pessoa, né, teve uma revelação tremenda, foi colocado aqui essa experiência na liturgia chamada de primeiro primado de Pedro. Depois do segundo primado vai acontecer lá em Tábira, quando Jesus vai falar para Pedro, Pedro, apacenta meus cordeirinhos, né? Então Pedro é colocado em primeiro lugar na frente dos apóstolos, primeiro em Cesareia, depois em Tábira. Então depois do primeiro primado de Pedro, onde Pedro recebe autoridade, onde Pedro recebe revelação do Espírito, onde aquele cascalho recebe uma rocha, não é? Mas agora, infelizmente, o orgulho deve ter subido, né? Eu sou o primeiro dos apóstolos. Eu sou o que tem a chave. Ele até andava com a mão assim, imaginando aquele molho de chaves. Igual os ícones. Os ícones de São Pedro estão com as monte de chaves. Tadinho de Pedro, né? Aquelas chaves gigantes, cada uma pesar 1 quilo. Então ele com aquelas chaves assim na mão, ele sentia-se com a chave. O orgulho subiu ao coração. Ele é o porta-voz do colégio apostólico. Quando Jesus fala alguma coisa, ele tem a autoridade de chamar Jesus no canto e repreender, isso não vai acontecer. Ele pensava até que estava fazendo coisa boa, né? Olha que coisa. Eu soube de uma história interessante que uma pessoa já viveu bastante, evangelizou bastante, cantou muitos hinos na igreja e já estava no momento de ser recolhido. Ele estava muito feliz, não é? Muito feliz. Olha, Deus já está me recolhendo. E aí ele estava lá no hospital já quase sendo recolhido. A filha chegou, não, pai, você não vai, você não vai. Ele falou, mas que bobagem. Eu vivi toda a minha fé para chegar nesse dia aí para o céu e você tá indo contra? Ela estava falando coisa boa, não era? A mesma coisa, Pedro estava falando uma coisa muito boa, mas totalmente fora do contexto, contra a vontade de Deus, contra os desígnios de Deus, contra o projeto de Deus. Nós não podemos avaliar o que a gente faz, fiz por boas intenções, né?
Alguém vai escrever assim, no inferno está cheio de pessoas com boas intenções, não é? Então, amado, olha o que acontece. Isso Deus não permita, Senhor. Isso de modo algum lhe irá acontecer. E dá uma bronca em Jesus. E aí é o único apóstolo que recebe essa palavra forte chamada de Satanás. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Pedro ficou tão angustiado que Jesus percebeu que eles não perceberam a última palavra. Qual é a última palavra que Jesus deu, Marisa? Ressurreição, glória. Eu vou para Jerusalém, vou padecer, vou sofrer, vou ampliar agora. Vou padecer, vou sofrer na mão de Pilatos, na mão de Herodes, na mão do Sinédrio, vou receber a coroa de espinho e aquela luta toda, mas no final vou ressuscitar. A palavra final é ressurreição, é a glória, não é a morte. Mas eles não percebem isso. Jesus entende que eles estão em crise. E principalmente os três principais, Pedro, Tiago e João. Por isso que agora Jesus vai 6 dias depois conseguir voltar até a Galileia. Lucas fala que são 8 dias depois. E aí Jesus vai levá-los ao Monte da Transfiguração, que é a celebração de amanhã. A Transfiguração revela o Jesus ressuscitado, o Jesus glorificado. Ou seja, a Transfiguração antecipa a Páscoa. Então, assim como Jesus Cristo iria morrer, ele ia ressuscitar ao 3º dia. Ele é o Cristo transfigurado, é o Cristo glorioso. Mas Pedro, no afã de liderar o grupo, no afã de determinar o que Jesus tem que fazer, na glória do mundo político do Messias, ele não percebe a última palavra, ressurreição, e ele dá lugar para Satanás, Satanás que não cogita as coisas de Deus, mas sim a dos homens. E, infelizmente, a sua palavra, né, demonstra que a obra de Satanás é ser pedra de tropeço. Você tem um Pedro, que significa cascalho. Você tem uma pedra que a igreja está edificada, que é a declaração de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. E você tem uma pedra de tropeço, que são as insinuações que o diabo coloca, muitas das vezes, na nossa mente. Olha aí, para que a gente não consiga discernir com calma a vontade de Deus. Por isso que na hora do nervosismo, a gente faz várias palavras terríveis, usa os substantivos piores que existem com adjetivos piores ainda, não é? É verdade. Então, amados irmãos e irmãs, que você, em nome de Jesus Cristo, pense nisso. Pedro foi usado pelo Espírito Santo. Pedro foi usado pelo diabo. Pedro era crente, era salvo. Ele passou aqui a ser o príncipe dos apóstolos. Mas ele, como cascalho, continuava sendo um homem falho, um homem movido a sentimentos. Nós somos assim também. Você acha que a gente é melhor do que Pedro? Lógico que não. Nós precisamos da revelação do Espírito e nós precisamos
da graça restauradora de Deus. Nós precisamos da graça que nos levanta. E Deus levantou tanto Pedro, mas levantou tanto Pedro, que Pedro, lá em Jerusalém, ele prega e quase 3.000 pessoas se convertem. Ele prega a pregação pentecostal, explicando o que era a vinda do Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Você vê em Atos dos Apóstolos um Pedro restaurado. Atos só conta um pouquinho de Pedro em Jerusalém, porque depois Pedro vai embora de Jerusalém por causa das perseguições. Os pais apostólicos dizem que ele chega em Roma, né? Bem antes de Paulo. Ele chega em Roma e ele prega o evangelho e funda aquela igreja lá, né? Antes ele passa por Antioquia e também passa a ser um dos principais de Antioquia. São os pais da igreja que escrevem sobre isso, né? Mas o importante é saber que ele foi restaurado pela graça. Ele tem revelação do Espírito. Ele recebe a bênção de ter a chave da intercessão. Mas no momento de tentação, do orgulho, do medo, ele abre a boca e fala uma bobagem, e ele é a pessoa que recebe a maior repreensão do Novo Testamento. Não existe ninguém no Novo Testamento que recebe tanta repreensão assim, né? Mas isso não matou Pedro. Isso é interessante, querido. A pessoa foi embora da igreja porque foi exortado pelo pastor. O pastor não teve sabedoria para exortar. Se a gente fizesse essa avaliação humana, Marisa, a gente ia falar assim, Jesus não teve sabedoria para exortar Pedro, né? Chamou ele de Satanás, não é? Mas não se trata disso, querido. A pessoa foi embora porque foi exortada. Se a pessoa tem o Espírito Santo, como Pedro teve, né? A pessoa com humildade vai ver o Cristo transfigurado e vai avançar na fé e no ministério que Deus tem para ele. Ao ponto de Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, relatar que Pedro em Roma foi crucificado. Mas para não ser crucificado como Jesus, ele pediu para que a cruz virasse de cabeça para baixo. Foi crucificado de cabeça para baixo. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Se eu não me engano, livro 5. Não é? Então, irmãos e irmãs, olha que coisa espetacular. Esse é o poder restaurador. Não é? Esse é o poder restaurador. Mesmo que você tenha recebido uma grande repreensão, amado, a graça de Deus restaura a sua vida. Pedro em nenhum momento se definiu por essa repreensão que recebeu. Ele se definiu pela palavra de Jesus. De que ele, sendo um cascalhinho, ele teve a revelação de uma rocha. De que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Por isso não desista. Levanta a tua cabeça. Volte a caminhar. Volte a fazer a vontade de Deus. Tua vida é muito linda, tem muita coisa linda para a gente viver. Você é uma princesa, é um príncipe dos apóstolos. Você é bênção do Senhor. Aprenda com Pedro. Aprenda com Pedro. Que a gente possa ter essa graça da recuperação. Não é? Essa graça da recuperação. Voltar. As enfermidades que voltam chamam-se recidivas, né, mãe? Que a gente tem essa graça de voltar, não é? Viver essa graça do retorno, permanecer firme. Ontem eu li uma placa, que vou terminar agora, eu li uma placa que me chamou tanta atenção,
E eu fui refletindo, eu fiz um artigo inteiro sobre essa placa. Não é? Estava na porta de um restaurante, mas aqui em Friburgo. As placas aqui são ótimas, né? Mas essa placa dizia assim: seja gentil, seja generoso, tenha paciência. Ninguém está bem. Olha a frase, ninguém está bem. Deve ter sido escrito principalmente ano passado na pandemia, né? Não é? Ninguém está bem. Nós estamos vivendo uma época que ninguém está bem. E eu fiquei pensando sobre isso. Quando alguém está bem? Nunca. Ninguém está bem, isso é verdade. Nós estamos sempre dependendo do remédio da palavra, do pão que é Jesus, do alimento que é Jesus. Olha lá, a irmã viu essa quê? Rafaela, né? Todos nós estamos dependendo desse alimento. Eu preciso me alimentar de Jesus. Eu preciso falar assim: Senhor, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Esse pão é Jesus. Eu preciso desse Jesus todos os dias. Ninguém está bem. Nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Nós estamos bem com Jesus. E Jesus caminha conosco. Ele nos ajuda. De vez em quando a gente faz essa bobagem que Pedro fez, essa derrapada, né? De vez em quando o Espírito Santo vai e nos ajuda. Aceita a repreensão de Jesus com humildade. Você acha que Pedro jogou fora aquela frase, mãe? Você recebeu a chave. Ele saiu dali e a chave ficou pequenininha. Mas ele saiu com a chavinha. Nem que foi aquela chavinha miudinha, eu tenho a chave. Recebi uma palavra dura, mas ainda estou com a chave na mão. Pelo menos não tirou. Eis que eu te tiro a sua chave. Mas mereceu a palavra dura. Não, mas ele não te perdeu a chavinha. Amado, não perca a sua alegria, a sua fé. É desse jeito, Rafaela. Louvado seja o nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra tão antiga e tão nova, tão forte, que vem ao nosso espírito, Pai. Ajuda essa pessoa que está fraca, ajuda essa pessoa que talvez num passado bem próximo foi usado pelo diabo. Ajuda ela, Pai, para que ela venha se reconciliar contigo, voltar a caminhar. Ajuda-nos, ó Deus. Ninguém está bem. Verdadeiramente nós precisamos do Senhor. Continue conosco, Senhor. Nos fortaleça, nos dê a tua paz e a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia. É igual os cristãos ortodoxos, né? Eles olham assim para o coração e dizem assim: Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim, pecador. Né? Eles falam isso milhares de vezes. Irmãos, vamos interceder. Quem tá comendo cajuzinho hoje, né? Ninguém? Hoje, 19h30, nós temos nosso culto do propósito com o seminário de Cristologia Jesus revelado em Naum. Se você puder estar em Friburgo, vem assistir com a gente. Se você não pode estar na igreja ou estar em outra cidade, acompanhe aqui pelo Facebook. Será muito legal, não perde. Em nome de Jesus. Vamos então interceder pelas pessoas carentes. Fique de olho para ver se alguém vai falar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de poder orar ao Senhor. Obrigado, Deus, porque ontem doeu muito, Senhor, a minha infecção urinária, até um pouco rim, mas o Senhor já tirou essa dor, estou me sentindo muito melhor. Obrigado, Pai. Deus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, a vida, Deus amado, dos meus irmãos que pedem oração. Pai, eu coloco a Madalena, quero a cura do Evanil, o transplante da Paulinha. Quero pedir a bênção, Pai, sobre os nossos bispos, SDs, pastoras, bispas. Oro pela bispa Marisa, Deus. Ajuda a bispa Marisa, Pai, lá no Nordeste. Deus, oro pela Maria,
pela Moisés, tão amada, Ivete, Luzia. Oro, Deus amado, pela vida do Osmar. Oro pela vida, Senhor, das nossas irmãs Regina e Helena, Marina, Deus, que se recupera. Oro, Deus, por cada pedido, a Neuza, Pai amado, Walter Galdino e a Sônia Galdino, que estão vivendo esse tempo tão difícil de Covid, Pai. Ó Deus, oro pela família do pastor Luciano, lá de Petrópolis, que faleceu ontem. Era de uma igreja evangélica, muito querido pelos metodistas. Oro, Deus amado, por cada pessoa que está pedindo suas orações. Pai amado, oro abençoando com prosperidade essa pessoa que precisa agora de uma graça especial na área financeira, no trabalho, na empresa. Eu abençoo no nome de Jesus com a bênção da prosperidade. Deus, especificamente, Pai, essa oração. Pai amado, eu oro também, ó Deus, por cada pedido, por cada igreja. Muito obrigado, Deus, que o Senhor continue conosco. Nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Vou ser aniversariantes aqui. Maurício, genro da Alice. Olívia, neta da... Maurício fazendo aniversário. Olívia fazendo aniversário. Neta de quem? Neta da Leia. Neta da Leia. E a Maria Regina colocou assim: gratidão a Deus por tudo. Obrigado pelo aniversário da Estherzinha. Aniversário da Estherzinha. Senhor, eu louvo o teu nome, Pai, por essas vidas tão preciosas que fazem aniversário hoje. Em nome de Jesus. Não é? Deus abençoe a Penha Gobi, Deus abençoe a Neuza, a filha do pastor Paulo. Zuleika, né? Em nome de Jesus. Queridos, como amanhã é o dia da transfiguração do Senhor, é uma grande festa, hein? Os cristãos árabes, hoje à noite, eles sobem até o Monte Tabor, que pela tradição do 4º século é o Monte da Transfiguração, e eles passam a noite toda lá fazendo churrasco, comendo, se alegrando, cantando louvores, conversando, e amanhã, bem cedinho, eles participam de um culto, não é? Lá no alto da montanha, numa linda igreja da Transfiguração, e voltam para casa. Então eles celebram com muita alegria o dia da Transfiguração. Então amanhã nós também vamos celebrar o dia da Transfiguração do Senhor. Amém? Se Deus quiser e permitir, hoje 19h30, se Deus quiser e permitir, amanhã 8 horas da manhã. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Seja abençoado 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Em nome de Jesus. Um beijo. A paz do Senhor. Com Jesus é só vitória.